Boa noite, pessoal, tudo bem? Tudo certo? O frio chegou, né? Todo mundo encasacado, a gente já tá trocando aí a camisa de manga curta pelo casaco, trocando a bermuda pela calça. Se tiver uma calça de soft, então, para dormir, ó, é ouro. Já não são aqueles dias mais ensolarados, já são dias de neblina. Não sei que horas você acordou hoje de manhã, mas olha, a neblina ficou até umas 10 horas da manhã, tava ainda onde que eu moro, tava a neblina fechando o tempo, dias chuvosos, já dando o início do nosso inverno. Mas mesmo que a gente tenha dias um pouco mais frios, um pouco mais cinzas, eu espero que nessa noite a gente consiga se aquecer um pouco por esse calor humano, já que a gente já pôde louvar a Deus, a gente pôde cantar louvores a Ele, mas também que a gente possa se aquecer um pouco mais, ouvindo da palavra de Deus, aquilo que Deus revelou dele mesmo para todos nós. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 13, lá no Antigo Testamento. 1 Reis, capítulo 13, nós vamos ler o versículo 1. Nós vamos ler todo o capítulo, mas nós vamos ler agora até o versículo 10, por enquanto. E diz assim: por ordem do Senhor, um homem de Deus foi de Judá a Betel, quando Jeroboão estava em pé junto ao altar para queimar incenso. Ele clamou contra o altar, segundo a ordem do Senhor. Ó altar, assim diz o Senhor: um filho nascerá na família de Davi e se chamará Josias. Sobre você ele sacrificará os sacerdotes dos altares idólatras, que agora queimam incenso aqui, e os ossos humanos serão queimados sobre você. Naquele mesmo dia, o homem de Deus deu um sinal. Este é o sinal que o Senhor declarou: o altar se fenderá, e as cinzas que estão sobre ele se derramarão. Quando o rei Jeroboão ouviu que o homem de Deus proclamava contra o altar de Betel, apontou para ele e ordenou: prendam-no. Mas o braço que ele tinha estendido ficou paralisado e não voltava ao normal. Além disso, o altar se fendeu e as suas cinzas se derramaram, conforme o sinal dado pelo homem de Deus, por ordem do Senhor. Então o rei disse ao homem de Deus: interceda ao Senhor, o seu Deus, e ore por mim para que o meu braço se recupere. O homem de Deus intercedeu ao Senhor e o braço do rei recuperou-se e voltou ao normal. O rei disse ao homem de Deus: venha à minha casa e coma algo, e eu o recompensarei. Mas o homem de Deus respondeu ao rei: mesmo que me desse a metade dos seus bens, eu não iria com você, nem comeria ou beberia nada nesse lugar. Pois recebi estas ordens pela palavra do Senhor: não coma pão, nem beba água, nem volte pelo mesmo caminho por onde foi. Por isso, quando ele voltou, não foi pelo caminho por onde tinha vindo a Betel. Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado por mais um domingo em que nós podemos nos reunir aqui como tua igreja, como teu povo. Obrigado, Pai, pelo privilégio de a gente poder olhar para o Senhor. Nós podemos cantar e dizer que somos o teu povo, o teu único povo. Somos pessoas livres aqui para adorar o Senhor, e nós clamamos também pelos nossos irmãos que sofrem pela perseguição, mas todos nós fazemos parte do teu único corpo. Senhor, que nessa noite possamos nos debruçar sobre aquilo que o Senhor revela de si mesmo a nós, que possamos aprender da tua palavra somente, e que sejamos transformados conforme a imagem de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Pedimos por isso nessa noite, em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, gente, a passagem que a gente acabou de ler, ela é um tanto quanto desconhecida ou até mesmo negligenciada por nós cristãos. Provavelmente, se eu perguntar aqui quantos conhecem essa história ou se lembram dessa história, poucos vão levantar a mão. Mas essa história ela tem muito a nos ensinar nos dias de hoje. A questão é que para a gente entender um pouco melhor o que ela tem a nos ensinar, a gente precisa entender aonde que esse texto se encaixa no todo da Bíblia. Onde que ele está na narrativa bíblica como um todo. E o que nos dá o primeiro indício temporal dessa história, desse homem de Deus que sai de Judá e vai até Betel, é justamente o livro de 1 Reis. Então, a gente sabe que toda essa história está acontecendo no período dos reis de Israel. Mais precisamente, durante o reinado de Jeroboão. E esse Jeroboão é aquele homem que foi escolhido por Deus
para reinar sobre 10 tribos do norte. 10 tribos do norte, que ficou conhecido como o Reino de Israel, enquanto Roboão, filho de Salomão, reinava sobre as 2 tribos do sul, o Reino de Judá. E tudo isso acontece, essa divisão do reino, ela acontece após o declínio moral, tanto de Salomão como de todo o povo. Salomão é o representante daquele povo e a gente vê um declínio moral de toda a nação. Idolatria acontecendo para todo canto. Isso nos mostra como muitas vezes a gente tem uma visão até mesmo errada de Salomão, ou pelo menos uma visão meio certa de Salomão. Quando a gente fala o nome Salomão, a gente pensa, o homem mais sábio que pisou na terra, o homem mais rico que reinou sobre esse mundo. E tudo isso está certo, isso é verídico. Só que nós esquecemos de que no fim da vida de Salomão, nós vemos inúmeros eventos trágicos, marcados pela idolatria, marcados pela libertinagem. Afinal, Salomão se casou com mais de 1000 mulheres e adorou inúmeros deuses dessas mesmas mulheres. Ordens que Deus disse que eles não deveriam fazer, não deveriam se misturar com outras nações, não deveriam adorar outros deuses. E a gente vê a história de Salomão começando muito bem, mas terminando muito mal. Isso faz com que a gente se lembre que na caminhada cristã, na vida com Deus, não importa tanto como que a gente começa, mas importa como a gente termina. Isso é o que mais importa. Salomão começa muito bem, a gente olha lá alguns eventos da sua vida, ele tendo decisões sábias, né? Na época que vem as 2 mulheres, com aquele bebê, para decidir quem que é a mãe do bebê. Ele tem uma atitude assim que todo mundo exalta a sabedoria de Salomão. Nós vemos um homem que, quando tem um encontro com Deus em sonho, ao invés de pedir fama, pedir muito dinheiro, ele pede sabedoria. E Deus se agrada disso. Ele começa muito bem, só que nos seus últimos dias, ele se rende à completa idolatria, à libertinagem completa. Não importa como que a gente começa. Certamente nós começamos com muitos erros, muitos pecados que nós precisamos largar para trás. Mas importa como nós chegamos no último dia. Se nós combatemos o bom combate e guardamos a fé. E toda essa rebeldia de Salomão, principalmente, ela vai resultar na separação desse reino em 2. Reino do norte, Israel, reino do sul, Judá. 10 tribos, 2 tribos ao sul. Isso está registrado 2 capítulos antes daquilo que a gente leu. Em 1 Reis, capítulo 11, versículos de 26 a 40. Vai dizer exatamente isso. Que Deus vai dar o reino ao reino do norte, vai dividir e vai dar o reino do norte a outra pessoa. Esse rei Jeroboão que nós vimos aqui na história. E na sequência da história bíblica, nós temos então o episódio do efetivo rompimento desse reinado. Em 1 Reis capítulo 12, então, nós vemos ali que Roboão, que sucede Salomão, é seu filho de sangue, ele vai pedir alguns conselhos para homens sábios, mais velhos, que aconselhavam o seu pai, e ele não ouve o conselho deles, ele escolhe ouvir o conselho dos seus vamos dizer assim, co-irmãos, né? As pessoas que tinham a sua mesma idade, que cresceram com ele. E aí, ele faz uma escolha errada. Ele começa a aplicar duras cargas, ainda mais pesadas do que Salomão, sobre todo esse povo. E aí, justamente nessa briga toda de não ouvir o conselho dos anciãos, daqueles que eram mais experientes, e de aplicar duras cargas sobre o povo, isso vai resultar na rebeldia de 10 tribos e 2 vão ficar. A proclamação de Jeroboão como rei do norte e Roboão, então, reinando sobre o sul. E aí, tudo isso está acontecendo. E aí, por isso que eu comento que é importante a gente entender, porque esse texto que a gente está lendo aqui, 1 Reis capítulo 13, ele está no meio desse turbilhão de coisas acontecendo. O declínio moral, eles veem Salomão fazendo muitas coisas erradas, todo o povo está fazendo, está idolatrando outros deuses, o povo se separa, está brigando com o rei, tem praticamente uma guerra civil ali dentro. E esse texto vem ali logo depois de tudo isso acontecer. No capítulo seguinte, aquela mesma nação que foi liberta do faraó, aquela mesma nação que teve vários juízes julgando o povo, né? Conquistando, na verdade, herdando a terra de Canaã, sobre a liderança depois de Saul, Davi e também Salomão. Agora essa nação se dividiu em 2. Essa grande nação, o povo de Deus, se dividiu em 2. Reino do norte, reino do sul, Roboão, Jeroboão. Roboão, um rei tirano que quer forçar o povo a duras cargas. Jeroboão, já um revolucionário,
que quer livrar o povo e faz coisas erradas também. 2 reis que estão em espectros diferentes, mas que ao mesmo tempo desagradam a Deus, idolatram outros deuses. E Jeroboão, o rei aqui descrito nessa passagem, ele estava com receio de perder o trono. E eu não sei se você sabe, mas Israel, nessas 12 tribos, as 10 para o norte, 2 para o sul, Jerusalém fica aqui embaixo, no Reino do Sul. E tem várias festas instituídas pela lei de Moisés que eles precisavam voltar para Jerusalém, para festejar. Ali que estava o templo construído por Salomão. Então, mesmo com essa separação, o povo tinha que, volta e meia, vir para Jerusalém. E aí, Jeroboão tem uma ideia brilhante. Ele fala, não. Se o povo for para lá, daqui a pouco eles vão se rebelar contra mim, eles vão me matar e ainda vão voltar sobre a tutela de Roboão. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer uma jogadinha aqui para o pessoal não ir mais para lá. Eu vou fazer dois santuários, vou fazer em Dan e também em Betel. E nesses lugares eu vou construir 2 bezerros de ouro e vou deixar lá. E aí o povo não vai mais para Jerusalém. Agora eles vão adorar em Dan e em Betel. No Reino do Norte, eles não vão voltar para o sul. Porque se eles voltarem, vai que eles venham ao meu encontro. E aí, temendo essa peregrinação, ele faz tudo isso. Ele vai arquitetar toda essa ideia politiqueira de se manter no trono. É uma ideia que aparentemente é boa, mas que se a gente ler lá o capítulo 12, a gente vai ver que ele vai dizer, adorem o Deus de vocês, os bezerros de ouro, que livrou vocês da escravidão no Egito. Olha só o cúmulo que Jeroboão está instituindo ali para aquele povo. Mas, ao mesmo tempo, Jeroboão ele sabe que Deus humilharia a nação, o Reino do Sul, por pouco tempo. Os descendentes de Davi seriam humilhados, mas por pouco tempo. Então, por isso que ele está com medo. Por isso que ele está com medo que eles se voltem contra ele. E essa loucura toda que está acontecendo, esse é o contexto desse trecho da Bíblia que a gente está estudando aqui. E aí, então, o que Deus faz? Agora, entrando no texto. Deus envia, então, um profeta, um homem de Deus, como está descrito ali no capítulo 13, versículo 1. Ele envia um profeta, um homem de Deus de Judá a Betel. Quando Jeroboão estava no pé, junto ao altar para queimar incenso. Isso é o que diz o versículo 1. Olha só. Justo no momento que Jeroboão está lá adorando outros deuses, queimando incenso para outros deuses, chega o profeta e fala, assim diz o Senhor. Pegou ele no flagra, com a boca na botija, como a gente diz, né? Não tinha para onde correr. E aí você lembra do medo de Jeroboão, de se eles forem, é capaz deles virem contra mim, me matarem e voltarem para Roboão? Aí o que Deus diz através do profeta? Versículo 2. Assim diz o Senhor, um filho nascerá na família de Davi. Lembra que são os descendentes de Davi, Roboão, que estão reinando no Reino do Sul, em Judá. E se chamará Josias. Sobre você ele sacrificará os sacerdotes dos altares idólatras que agora queimam incenso aqui, e os ossos humanos serão queimados sobre você. Deus deixa muito claro, através do profeta, desse homem de Deus, que ele está cuidando do seu povo. Sobre o trono de Davi se assentará um rei, chamado Josias. Esse Josias vai seguir o Senhor, assim como fez o seu antepassado Davi. E se você sabe a história bíblica, o que acontece daqui para frente, você vai saber que Josias vai ser rei em Judá 300 anos depois disso aqui que está acontecendo. Ele vai honrar o seu Deus. Ele vai eliminar os altares idólatras de toda a nação. Ele vai ser um rei que vai prefigurar a imagem do Messias, aquele que vem em nome do Senhor. Jeroboão ele pode fazer qualquer articulação, ele pode fazer qualquer coisa, mas ele não é capaz de acabar, de parar a vontade de Deus. Deus não vai permitir que a descendência de Davi seja humilhada para sempre. E eu não sei se você estava aqui há um mês atrás, quando eu pude falar um pouquinho sobre a promessa de Deus a Davi. Deus fala que o reino nunca vai se apartar da família de Davi. E que vai ter alguém que vai reinar eternamente. E aí, Jeroboão está com medo disso. Só que o que acontece? Nesses versículos que nós estávamos lendo aqui, versículo 4. Quando o rei Jeroboão ouviu que o homem de Deus proclamava contra o altar de Betel, apontou para ele e ordenou, prendam-no. Olha só. Então assim, Jeroboão está vendo tudo aquilo acontecer, alguém vem proclamar contra ele, e aí ele fala, prenda esse cara. O que acontece com ele? O braço atrofia, fica paralisado. O próprio rei
o ser mais poderoso daquela nação, a pessoa mais poderosa dali, está sendo humilhada diante de todo o povo. Ele não pode fazer nada contra aquilo que Deus diz. Se Deus diz, olha só, tudo isso aqui que está acontecendo, toda essa idolatria aqui vai acabar em algum momento, e ele quer ir contra a vontade de Deus, não importa se ele é o rei, não importa se ele tem poder sobre as pessoas, ele não consegue fazer nada, porque assim diz o Senhor. Ele não pode fazer nada contra a vontade de Deus. E a tentativa dele de calar aquele homem que Deus enviou para falar aquelas coisas, ela é prontamente interrompida. Ele estica o braço já fica ali paradinho, não consegue mais fazer nada. Aí ele pede ajuda, ele fala, por favor, homem de Deus, interceda, ore por mim, para que o meu braço volte ao normal. E tudo isso acontece. A gente acabou de ler esses versículos. Então o homem de Deus ora, o braço dele é restaurado, e aí ele faz um convite, assim, interessante para aquele homem enviado por Deus. Para que ele coma, para que ele beba, para que ele fique ali com Jeroboão algum tempo, para que o próprio Jeroboão possa recompensar esse homem. Mas tem algo que chama a atenção, porque esse homem de Deus, esse profeta, ele nega partilhar de qualquer coisa que Jeroboão pode ofertar para ele. Fala, não, fica aqui, vamos comer um pouquinho, vamos beber um pouquinho, porque quero te recompensar. E aí a resposta dele é assim, olha Jeroboão, mesmo que tu me ofereça metade do teu reino, das tuas posses, eu não vou ficar aqui. Mesmo que tu me ofereça tantas coisas, eu não vou ficar aqui. Porque Deus me disse que era para eu profetizar essas coisas, para eu não comer, não beber e voltar ainda por outro caminho. Não é nem pelo mesmo caminho que eu vim. Eu tenho que sair de Israel, eu não posso me misturar aqui. Não posso fazer nada aqui dentro. Isso, vamos dizer assim, é algo que nos chama a atenção porque, teoricamente, quando alguém está comendo com outra pessoa naquela cultura, naquele período, eu concordo com as ações daquela pessoa. Então, se eu estou comendo com alguém que é idólatra, provavelmente eu passo pano para aquilo que ele faz. Não é isso que depois os fariseus vão acusar a Jesus, quando ele está comendo com publicanos e prostitutas? Olha só, ele come com essas pessoas, ele está se misturando, ele está provando tudo aquilo que eles fazem. Isso simbolizava isso de alguma maneira. Só que a ordem de Deus, ela é clara para aquele homem. Eu não posso comer, não posso beber, e eu não posso voltar nem pelo mesmo caminho. Mas essa história, ela não acabou ainda. A gente vai seguir mais um pouquinho. E olha só o que diz o versículo 11 em diante. Ora, havia um certo profeta, já idoso, que morava em Betel. Seus filhos lhe contaram tudo o que o homem de Deus havia feito naquele dia e também o que ele dissera ao rei. O pai lhes perguntou, por qual caminho ele foi? E os seus filhos lhe mostraram por onde tinha ido o homem de Deus que viera de Judá. Então disse aos filhos, selem o jumento para mim. E depois de selarem o jumento, ele montou e cavalgou à procura do homem de Deus, até que o encontrou sentado embaixo da grande árvore. E lhe perguntou, você é o homem de Deus que veio de Judá? Sou, respondeu. Então o profeta de Betel lhe disse, venha à minha casa comer alguma coisa. O homem de Deus disse, não posso ir com você, nem posso comer pão ou beber a água neste lugar. A palavra do Senhor deu-me esta ordem, não coma pão, nem beba água lá, nem volte pelo mesmo caminho por onde você foi. O profeta idoso respondeu, eu também sou profeta como você, e um anjo me disse, por ordem do Senhor, faça-o voltar com você para a sua casa, para que coma pão e beba água. Mas ele estava mentindo. E o homem de Deus voltou com ele e foi comer e beber em sua casa. Enquanto ainda estavam sentados à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta idoso, que havia feito voltar. E ele bradou ao homem de Deus que tinha vindo de Judá. Assim diz o Senhor, você desafiou a palavra do Senhor e não obedeceu à ordem que o Senhor, o seu Deus, deu a você. Você voltou e comeu pão e bebeu água no lugar onde ele falou que não comesse nem bebesse. Por isso, o seu corpo não será sepultado no túmulo dos seus antepassados. Quando o homem de Deus acabou de comer e beber, o profeta idoso selou o seu jumento para ele. No caminho, um leão o atacou e o matou. E o seu corpo ficou estendido no chão, ao lado do leão e do jumento. Algumas pessoas que passaram viram o cadáver estendido ali, com o leão ao lado, e foram dar a notícia na cidade, onde o profeta idoso vivia.
Quando este soube disso, exclamou: é o homem de Deus que desafiou a palavra do Senhor. O Senhor o entregou ao leão, que o feriu e o matou, conforme a palavra do Senhor o tinha advertido. O profeta disse aos seus filhos: selem o jumento para mim. E eles o fizeram. Ele foi ao encontro do cadáver caído no caminho, com o jumento e o leão ao seu lado. O leão não tinha comido o corpo, nem ferido o jumento. O profeta apanhou o corpo do homem de Deus, colocou-o sobre o jumento e o levou de volta para Betel, a fim de chorar por ele e sepultá-lo. Ele o pôs no seu próprio túmulo e se lamentaram por ele, cada um exclamando: ah, meu irmão! Depois de sepultá-lo, disse aos seus filhos: quando eu morrer, enterrem-me no túmulo onde está sepultado o homem de Deus. Ponham os meus ossos ao lado dos ossos dele. Pois a mensagem que declarou por ordem do Senhor contra o altar de Betel e contra todos os altares idólatras da cidade de Samaria certamente se cumprirá. Olha só, aqui a gente tem a segunda face dessa história. Primeiro nós temos um homem de Deus vindo de Judá, confrontando o rei daquele povo. E aquilo poderia lhe custar a vida. Na verdade, a gente vê isso acontecendo porque a atitude do rei é prender aquele homem, fazer com que ele seja aprisionado, seja torturado e, por fim, morto. Tudo isso acontece, esse homem é livrado das mãos do rei, e o burburinho de tudo aquilo que aconteceu vai girando na cidade. A fofoca vai correndo solta. E esses acontecimentos chegou aos ouvidos de toda a região, até um grupo de profetas daquela região. Um profeta idoso e seus filhos, talvez ali, seus discípulos. Os quais, assim como Jeroboão, convidam aquele homem para ficar no meio deles. Olha só, a mesma atitude de Jeroboão, de assim que acontece tudo aquilo, ele convida o homem de Deus que veio de Judá para ficar ali, passar um tempo com ele. A mesma atitude os profetas de Betel têm. Aquele homem idoso convida: ó, fica aqui um pouquinho, vamos comer, beber alguma coisa, vamos trocar uma ideia. E novamente, o convite desses profetas, esse convite aparentemente hospitaleiro e cuidadoso, afinal, é uma longa viagem até Judá. O homem de Deus, ele nega inicialmente. Ele fala: não, eu não posso ficar aqui. A mesma resposta que ele deu para Jeroboão, ele responde aqui para o profeta. Olha só, eu não posso ficar porque se eu ficar, eu estou desobedecendo a Deus. Deus me disse para eu vir anunciar tudo aquilo que eu anunciei e para não comer, não beber e ainda voltar por outro caminho. É a mesma resposta, a mesma alegação que ele dá para Jeroboão. Porém, nós podemos ver que, de alguma maneira, esse profeta ali da região de Betel, ele é um pouco, assim, teimoso. Um cara que não aceita um não como resposta. A gente não entende o porquê exatamente, mas ele está decidido a cumprir o seu objetivo. Ele quer que aquele homem fique ali com eles. E aí o que ele faz? Ele vai mentir. Ele vai usar de qualquer artifício para conseguir aquilo que ele quer. E aí ele diz alguma coisa para esse homem que veio de Judá. Ele diz algo completamente oposto daquilo que ele ouviu diretamente de Deus. Ele fala: olha só, meu querido, eu também sou profeta. Olha só, eu também tenho um tete-a-tete com Deus. E um anjo veio para mim e ele disse que é para te ficar aqui, que é para eu te fazer ficar aqui, a todo custo. É para ti aqui comer um pouquinho, beber um pouquinho e descansar. É interessante que quando ele afirma que um anjo falou com ele, que veio de uma ordem do Senhor, esse profeta, ele não usa o termo assim, diz o Senhor. Olha só, no versículo 18, ele fala: eu também sou profeta, e um anjo me disse por ordem do Senhor, faça-o voltar com você para a sua casa, para que coma pão e beba água. Ele não está dizendo assim: o anjo disse para mim, e agora estou dizendo assim, diz o Senhor. Essa é normalmente uma nomenclatura que o profeta quase sempre vai usar, quando ele está cumprindo a sua função de ser boca de Deus. Afinal, o profeta é isso. Ele não usa esse termo. Somente quando ele vai falar realmente da parte de Deus, quando ele vai falar algo verídico e não mentiroso, ele vai usar esse termo. No versículo 21, ele vai dizer isso. Olha só, quando ele está aplicando a sentença. Então ele mentiu para aquele homem que veio de Judá. Estão ali comendo
E aí, durante a refeição deles, acontece isso, versículo 21. Aqui o homem idoso, né, o profeta idoso. E ele bradou ao homem de Deus que tinha vindo de Judá. Assim diz o Senhor, você desafiou a palavra do Senhor e não obedeceu a ordem que o Senhor, o seu Deus, deu a você. Perceba que esse homem de Deus, ele desobedece uma ordem clara. Não é algo que fica assim, nas entrelinhas. Deus disse, é para fazer isso, isso e isso. No início ele vai seguindo. Mas é só alguém vir e questionar e falar, não, eu também sou profeta de Deus. Aí ele muda completamente aquilo que ele ouviu diretamente do próprio Deus. Numa suposta profecia, numa suposta mensagem divina por aquele outro homem, ele prefere esquecer tudo aquilo que ele ouviu diretamente de Deus. E note que como isso muitas vezes ilustra as dificuldades que são envolvidas ali no discernir a verdadeira vontade de Deus, aquilo que a palavra de Deus nos diz, aquilo que é ensinado, se é correto ou se não é. O texto não diz, mas dá a entender que não havia nada que impedisse aquele homem de simplesmente parar um pouquinho e orar e pedir, Deus, olha só, da mesma forma que tu me falou antes, fala comigo agora. O texto não deixa claro isso, mas dá a entender que era só ele parar um pouquinho, não, vamos esperar um pouco, deixa eu agora dar uma oradinha aqui, conversar com Deus, porque o que ele me disse é outra coisa, não está batendo os assuntos. O mesmo homem de Deus que foi instrumento para acusar a desobediência de Jeroboão, o mesmo homem agora anuncia o juízo de Deus sobre a sua própria vida. Ele acaba sendo um sinal claro para o rei, para aquele profeta idoso e para todo o povo do que acontece com aqueles que desobedecem a Deus. Primeiro ele chega e diz assim, se vocês continuarem desobedecendo, é isso que vai acontecer. Na verdade, Deus vai tomar toda essa idolatria do meio do povo. E aí, ele segue, ele desobedece e acontece tudo aquilo com ele. Jeroboão havia recebido a promessa de que, se ele fosse fiel, Deus ia manter a dinastia dele por longos anos. Se a gente pegar, vamos voltar algumas 2 páginas para trás, a gente vai ler 1 Reis 11, versículo 26, quando Deus está falando diretamente com Jeroboão, muito tempo antes disso acontecer. Capítulo 11, versículo 26. Também Jeroboão, filho de Nebate, rebelou-se contra o rei. Ainda era Salomão. Ele era um dos oficiais de Salomão, um efraimita de Zeredá. E a sua mãe era uma viúva chamada Zerua. Foi assim que ele se revoltou contra o rei. Salomão tinha construído o Milo e havia tapado a abertura do muro da cidade de Davi, seu pai. Ora, Jeroboão era um homem capaz, e quando Salomão viu que ele fazia bem o seu trabalho, encarregou-o de todos os que faziam trabalho forçado, pertencentes às tribos de José. Na ocasião, Jeroboão saiu de Jerusalém e Aiás, o profeta de Siló, que estava usando uma capa nova, encontrou-se com ele no caminho. Os dois estavam sozinhos no campo. E Aiás segurou firmemente a capa que estava usando, rasgou-a em 12 pedaços e disse a Jeroboão, apanhe 10 pedaços para você, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Saiba que vou tirar o reino das mãos de Salomão e dar a você 10 tribos. Mas por amor ao meu servo Davi e à cidade de Jerusalém, a qual escolhi dentre todas as tribos de Israel, ele terá uma tribo. Farei isso porque eles me abandonaram e adoraram Astarote, a deusa dos Sidônios, Camus, o deus dos Moabitas, e Moloque, deus dos Amonitas, e não andaram nos meus caminhos, nem fizeram o que eu aprovo, nem obedeceram aos meus decretos e às minhas ordenanças, como fez Davi, pai de Salomão. Mas não tirarei o reino todo das mãos de Salomão. Eu o fiz governante todos os dias da sua vida por amor ao meu servo Davi, a quem escolhi e que obedeceu aos meus mandamentos e aos meus decretos. Tirarei o reino das mãos do seu filho e darei 10 tribos a você. Darei uma tribo ao seu filho, a fim de que o meu servo Davi sempre tenha diante de mim um descendente no trono, em Jerusalém, a cidade onde eu quis pôr o meu nome. Quanto a você, eu farei reinar sobre tudo que o seu coração desejar. Você será um rei de Israel. Se você fizer tudo o que eu lhe ordenar e andar nos meus caminhos e fizer o que eu aprovo, obedecendo aos meus decretos e aos meus mandamentos,
como fez o meu servo Davi, estarei com você. Edificarei para você uma dinastia tão permanente quanto a que edifiquei para Davi, e darei Israel a você. Humilharei os descendentes de Davi por causa disso, mas não para sempre. Salomão tentou matar Jeroboão, mas ele fugiu para o Egito, para o rei de Sisaque, e lá permaneceu até a morte de Salomão. Perceba que o próprio Jeroboão já havia uma promessa de que seria rei sobre 10 tribos, e que se ele fosse fiel a Deus, Deus o faria permanecer, que teria uma dinastia, assim como Davi, tão longa como Davi. Mas Jeroboão, ele prefere desobedecer. Ele prefere seguir os seus próprios caminhos, ele prefere desobedecer a Deus e manter o seu reinado pela sua própria força, fazendo artimanhas. Olha só, vamos criar 2 templos aqui, vamos botar bezerros de ouro para o pessoal não voltar para o sul. Sabe, tem todo um esquema que ele monta ali, porque ele não quer depender de Deus, ele quer fazer pela sua própria força. E é interessante, chega até a ser irônico como Deus usa um profeta que antes tinha mentido para agora anunciar a verdadeira profecia. Esse mesmo profeta, ao se deparar com o juízo de Deus, para com aquele homem que tinha anunciado inicialmente, ele reconhece que era Deus quem estava usando aquele homem e julgando Betel, julgando o rei Jeroboão, toda a nação do norte, que certamente cumpriria aquilo que o homem de Deus tinha profetizado. Quando ele procura ser enterrado junto com o homem de Deus, esse profeta idoso que tinha mentido e que agora aparentemente está arrependido de tudo aquilo que ele fez, afinal resultou na morte daquele homem de Judá, ele reconhece que era Deus Todo-Poderoso. Ele se arrepende e quando ele diz, olha só, eu quero ser enterrado com os meus ossos juntos com desse homem que veio de Judá, ele está dizendo, eu atesto tudo aquilo que ele disse. Eu estou concordando com tudo aquilo que aquele homem disse. Eu estou autenticando pessoalmente que essa é uma profecia verdadeira. Veja só, um homem que mentiu, agora se arrepende. E ele declara que ele confia naquilo que Deus prometeu por aquele homem. A confiança na promessa de Deus. Só que a história não acaba aí. E aí dá um corte, assim, rápido. Tem uma mudança abrupta aqui na reação. Porque quando a gente vai olhar para o versículo 33, nós vamos ver o que acontece com Jeroboão. E olha só, versículo 33. Mesmo depois disso, Jeroboão não mudou o seu mau procedimento, mas continuou a nomear dentre o povo sacerdotes para os altares idólatras. Ele consagrava para esses altares todo aquele que quisesse tornar-se sacerdote. Esse foi o pecado da família de Jeroboão, que levou à sua queda e à sua eliminação da face da terra. Mesmo diante de tudo aquilo que aconteceu, do seu braço atrofiado, de ver o homem de Deus sendo julgado pela sua desobediência a Deus como sinal para ele, ele dá de ombros para tudo aquilo que aconteceu. Ele finge que nem viu. Isso só demonstra a incredulidade, a dureza do coração de Jeroboão. Se ele fosse fiel, ele teria uma dinastia, mas ele prefere ir por outro caminho. Ele prefere fazer do seu jeito, por causa da dureza do seu coração. Enquanto de um lado nós temos arrependimento e confissão de fé, de um homem que mentiu, de um profeta que parece que nem profeta é, do outro lado a gente vê um coração duro, idólatra, de um rei obstinado que quer fazer do seu jeito. Não importa se Deus prometeu para ele, não importa se ele teve encontro com Deus, se Deus usou um homem vindo de Judá ao seu encontro para profetizar para ele, não interessa, eu quero viver como eu quero. E se eu tiver que fazer mais postes ídolos, mais altares para outros deuses, eu vou fazer. Se eu tiver que nomear outros sacerdotes, eu vou nomear. Olha só a diferença da reação desses homens. E aí, a gente pode olhar para uma história como essa e pensar, isso não tem nada a ver com a gente, porque Cristo veio e mudou tudo. Não existe mais reino do norte, reino do sul. Muito tempo já se passou. Já essa nação quase foi extinta, não tinha terra, agora tem. Jesus veio e vai voltar. O que tem a ver com a gente isso? Só que quando a gente olha, a gente pode pegar alguns padrões desses textos aqui, dessa história, e olhar para nós. Porque, pensa você, Deus diz, olha, vai ter sempre alguém reinando em Jerusalém. Sempre vai ter. Ali é a cidade que eu quis botar o meu nome, ali é meu templo. E aí ele manda alguém de Jerusalém até Israel, para chegar no Reino do Norte e apontar o dedo
na cara do rei e dizer: vocês estão em pecado, vocês estão idolatrando outros deuses. Deus não aprova isso. Olha só, Deus vai ao encontro de uma nação que está fugindo de Deus. E aí a gente pode olhar para as nossas vidas e não é assim que acontece? Deus não veio ao nosso encontro enquanto nós estávamos mortos em transgressões e pecados? Jesus não vem e toca o dedo lá dentro da ferida para não deixar ela cauterizar e não doer mais? Ele vem lá dentro e mexe nos nossos pecados e fala: isso aqui não tem que ficar assim. Sim, ele vem ao nosso encontro enquanto nós estávamos mortos em transgressões e pecados. Não por mérito que nós somos salvos, mas ele nos transforma. Esse que é o ponto. Deus nos aceita como nós... Ele vem ao nosso encontro como nós estamos, mas ele não aceita que nós fiquemos na mesma condição. Se nós não mudamos, a questão é: será que nós conhecemos e tivemos um encontro verdadeiro com Cristo? Você consegue notar como Deus é gracioso quando ele vem ao nosso encontro e ele vem confrontar o nosso pecado? Vem confrontar a maneira com que você enxerga as coisas? Se é pelo mérito, se é por fazer coisas, se é por ter bens, se é por ser só uma pessoa boa para ganhar salvação? Você consegue ver a graça de Deus nisso tudo? Em apontar o seu pecado? Enquanto ele usa alguém que vem aqui à frente para pregar e trazer luz ao pecado do nosso coração, e que muitas vezes está escondidinho lá dentro, só a gente sabe. Quando Deus usa uma edificação do seu grupo célula para mexer no seu pecado, botar o dedo na ferida e não deixar você em paz com o seu pecado de estimação, você consegue ver a graça de Deus nisso tudo? E não deixar com que você fique imerso nas suas transgressões e pecados? Quando vem o seu discipulador e ele vem lá: olha só, meu querido, vamos ter uma conversa aqui, porque aquilo que tu está fazendo não está certo. Olha só o que a palavra de Deus diz. E ele vem mexendo na ferida do nosso coração. Porque o objetivo é que nós sejamos semelhantes a Cristo. Não é para a gente ficar igual. Estava aqui olhando para todos, aí eu vi o Maicon ali na academia. Dói quando a gente tem que fazer exercício. Dói. Eu não faço, mas eu sei que dói. Mas a grande questão é: a vida cristã também vai doer. Para a gente mudar, vai ter que fazer algum exercício, vai ter que sair da zona de conforto. E isso é graça de Deus, não é punição, não é juízo, é graça de Deus. Porque Jesus fala: aqueles que ele ama, ele poda. Ele poda. E não é tão fácil assim. Quando a gente olha, então, para a vida daquele homem de Deus, aí nós paramos para pensar: poxa, mas ele ouviu Deus falar diretamente para ele estava obedecendo, ele estava seguindo, e aí, do nada, ele mudou de um lado para o outro. E a grande questão é se nós temos dado ouvidos àquilo que Deus diz claramente na palavra dele, ou se a gente está dando ouvidos para o resto do mundo. Aí chega alguém do nada e diz: olha só, eu tenho uma profecia para ti, faça isso. E é contra tudo aquilo que Deus está nos ensinando. Será que é certo? Será que a gente vai abandonar tudo? Ou será que a gente não vai parar e vai olhar para Deus, vai orar, vai pedir conselhos para outros? O que nós vamos fazer? Talvez você, um pouco mais jovem, aqui a ala dos mais jovens, vai ser tentado: poxa, só, estou namorando, e será que eu vou transar antes do casamento? Meus amigos dizem que não tem problema. Mas o que Deus diz? Eu vou ficar com o que Deus diz ou o que os meus amigos dizem? Talvez, para aqueles que são casados, a tentação vai ser: poxa, eu estou brigando tanto, por que eu não me divorcio de uma vez? Vamos chutar o balde. Hoje a taxa de divórcio ela é quase maior do que a taxa daqueles casamentos que perduram muito tempo. Mas Deus disse que isso é por causa da dureza do coração. O que eu vou fazer? Eu vou ficar com o que Deus diz? Ou eu vou ficar com o que o mundo diz? Eu vou usar os meus bens para abençoar outras pessoas? Ou eu vou, no meu trabalho, eu vou dar uma sonegada no imposto, vou emitir esse produto sem nota, porque aí o dinheiro fica comigo, não fica com o governo. E aí quando a gente olha para Jesus, ele diz: dai a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. E a gente fica: que exemplo que nós estamos seguindo? Assim como aquele homem de Deus, a gente não deve seguir esse caminho, a gente tem que seguir o que Deus nos diz claramente. E está aqui, gente, está aqui. O que está fora daqui não deve ser seguido. Se vai contra isso aqui, se vai contra a palavra de Deus, a gente joga fora. Se vai a favor, a gente tenta entender. Agora, por último, qual que tem sido a nossa reação diante do confrontamento de Deus contra os nossos pecados? Será que a gente tem a mesma atitude de Jeroboão, que dá de ombros e tanto fez, tanto faz? Ou se a gente faz como aquele profeta idoso que inicialmente mentiu, teve várias consequências, mas que no fundo ele olha para tudo aquilo e ele fala: isso aqui é coisa de Deus, isso aqui é coisa de Deus. Qual que é a nossa atitude quando a gente é confrontado?
contra os nossos pecados, porque nós somos pecadores, gente. Nós merecemos o inferno. Graças a Deus que Ele enviou o seu Filho, para que nós tenhamos vida abundante. Será que a gente se arrepende ou a gente lida com indiferença? Porque tenham certeza de uma coisa, quando João Batista vem, pouco tempo antes de Jesus, ele vem e diz, parece que é o slogan, uma única frase: arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. O reino dos céus já veio, ele já veio. E o convite para nós é se arrepender dos nossos pecados, é abandonar tudo para trás. Não importa se você conhece Jesus há bastante tempo, ou ontem, ou ainda não conhece, o convite para todos é: arrependam-se, o reino dos céus está próximo. Jesus está para voltar. E se Ele voltar e a gente não se arrepender genuinamente dos nossos pecados, qual que vai ser a consequência? Que a gente possa olhar para Deus com o coração quebrantado e contrito, como várias vezes a gente vê Davi tendo, que Deus elogia várias vezes. Davi não foi perfeito, ele errou várias vezes, mas há um coração que se arrepende. Então, que esse seja o convite para nós sempre. Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado porque a Tua palavra permanece para sempre. Obrigado porque a gente pode ver bons exemplos na Bíblia, a gente pode ver maus exemplos também. A gente pode olhar para nosso coração e Deus, como o Salmo 139 diz, se há algo de ruim em nós, sonda o nosso coração e transforma. Se há alguma intenção que te desagrada, meu Deus, transforma, nos quebranta por completo, para que sejamos refeitos conforme a Tua imagem e semelhança. Meu Deus, Teu reino está vindo, que nós nos arrependamos dos nossos pecados, que nós sejamos fiéis, não só fiéis meia boca, que fazem até um certo momento, mas que abandonam no final das contas. Que sejamos fiéis até o fim, que não sigamos o exemplo de Salomão, que abandonou o Senhor com o passar dos anos, mas que sejamos fiéis até os últimos dias, até o nosso último suspiro. Que não sejamos como esse homem que veio de Judá, mas que abandonou a Tua promessa, que desobedeceu ao Senhor por não consultar a Ti. Possamos abandonar as nossas vontades para seguir o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que reina em Jerusalém eternamente, na nova Jerusalém, e que virá ao nosso encontro. Meu Deus, que possamos ter sempre isso em mente, ser fiéis ao Senhor, porque Tu és fiel conosco. Pedimos isso em nome de Cristo Jesus. Amém.